Olá pessoal, eu sou o professor Mazei e dessa vez estamos aqui para falarmos da cinética química, o estudo da velocidade das reações. É fundamental para que uma reação ocorra que haja colisão efetiva entre as moléculas dos reagentes. Reagentes têm que colidir, um tem que bater com o outro, mas não é uma simples batida não. Essa batida ela tem que ter com alguns atributos, com alguns apetrechos, como se fosse você colidindo com aquela garota bonita, ou a menina bonita colidindo com aquele rapaz que ela tem interesse. Basta só olhar? Não. Algumas coisas tem que satisfazer o nosso processo. Para que haja uma colisão efetiva entre as espécies reagentes, uma coisa é certa, tem que haver afinidade química entre esses reagentes. Galera, coisa interessante nós precisamos perceber é que tem que ter uma orientação apropriada. A colisão entre as espécies reagentes, ela tem que ser de forma tal que vai atingir um núcleo efetivo reacional e que a reação vai se processar com sucesso. A colisão tem que se processar com uma orientação apropriada para que as espécies reagentes atinjam núcleos interessantes para a reação ocorrer. Uma outra coisa muito interessante para que uma colisão seja efetiva é que nós tenhamos uma energia mínima para que a reação se desencadeie. Toda reação tem uma dificuldade para ocorrer. Essa reação encontra empecilhos como nós encontramos na vida. No nosso caso, o empecilho, o obstáculo, porque não nos impede, é o Enem. No caso de uma reação, é a energia de ativação, que deverá ser rompida. Essa energia mínima rompe a barreira energética para que a reação ocorra, que se chama energia de ativação. Bem, a colisão efetiva, ela é fundamental para que ocorra a reação. E alguns fatores podem alterar a probabilidade, a frequência com que as colisões efetivas vão ocorrer. Lembrando a você que está me assistindo, quanto maior o número de colisões efetivas, mais rápida é a sua reação química. Fatores que alteram a frequência das colisões. Um deles, o primeiro, a temperatura. A temperatura, ela pode atuar de forma que ela aumenta a cinética reacional, a velocidade das partículas. Carro em maior velocidade, maior chance de colidir. Idem a temperatura faz com uma reação química. Superfície de contato. A superfície de contato é fundamental. Os estados físicos em que os reagentes se apresentam, esses estados podem gerar uma maior velocidade ou menor da reação. Uma substância gasosa tem maior velocidade de reação por ter maior superfície de contato. Eu gosto de chamar a superfície de contato, aqui nos bastidores, num making off, de intimidade entre as espécies reagentes. Outro fator, concentração. É fato, se você imaginar que a população de reagentes, o número de partículas é maior, um corredor cheio possibilita a maior chance de colisão entre as pessoas andando num prédio qualquer, idem num meio reacional, num reator químico. O outro fator, o catalisador. Catalisador é um acelerador de reação química. Participa da tua reação. Ele é como se fosse aquele cara que puxa uma briga. Ih, fulano, ele disse isso. Ih, ciclano, ele falou aquilo. E o catalisador fica ali perturbando fulano e ciclano. Entretanto, eles brigam, fulano e ciclano, o catalisador sai ileso, mas a reação foi mais rápida. Outro fator é a pressão. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. E no menor volume, num espaço menor, confinados em espaços menores, as espécies reagentes, elas têm então maior probabilidade de se chocarem efetivamente. Conclusão da história, a velocidade da reação então vai ser alterada por esses fatores. Vejamos um pouco da nossa cinética aplicada no nosso contexto do dia a dia. Temos aqui um enunciado de uma questão muito interessante. E ela diz assim: considere as duas fogueiras apresentadas a seguir, feitas lado a lado, com o mesmo tipo e quantidade de lenha. Repare, o número de toras da lenha é o mesmo. A rapidez de combustão da lenha será, e vem então as alternativas para nós avaliarmos. Se tivermos dois antiácidos, desses que usamos para, como falamos lá no assunto de mistura de soluções, o antiácido colocado em água. O antiácido pode ser apresentado em pastilha ou em pó. Em qual dos casos nós vemos que a efervescência, que a reação química é mais rápida? No antiácido em pó. Logo, o que vai acontecer? O antiácido em pó,
Cada partícula do antiácido, cada pedacinho daquele pozinho, ele é encampado por moléculas de água em volta. E isso faz com que a reação seja maior. Lembra que eu falei em intimidade? A intimidade do pó com a água é muito maior do que a pastilha. Pensa numa pedrinha, vamos pensar assim, numa pedrinha que está lá no meio da pastilha. Aquela pedrinha vai ser atingida pela água muito depois do que todas as pedrinhas do pó foram atingidas. Superfície de contato, maior velocidade. No caso da lenha, a mesma coisa. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Você reparou que na fogueirinha toda montadinha direitinho, como se fosse de São João, aquela que estava do lado direito do nosso vídeo, o oxigênio, que é o responsável pela combustão, ele vai passar com maior intimidade por toda a nossa fogueira e ele vai então fazer com que a reação seja muito mais facilitada. Conclusão da história, nós vamos então para as avaliações, para avaliar as alternativas que temos. E já percebemos que a fogueira que vai ter maior rapidez de queima vai ser a fogueira 2. Então estão fora as alternativas A e a alternativa B, não nos pertencem. Vamos então avaliar as outras. Fogueira 2 faz sentido, mas qual das duas será a nossa resposta certa, pessoal? A resposta é, porque a superfície de contato com o ar da fogueira 2 vai ser muito maior. Resposta, letra E. Vamos dar uma olhadinha em outra questão sobre cinética química? Vejamos essa nova questão que nos propõe. A reação NO2 mais CO, dando CO2 mais NO, é de segunda ordem em relação ao NO2 e de ordem zero em relação ao CO. Nessa hora do enunciado, já é bacana você começar a separar dados importantes para o nosso exercício. Repara, a reação é de segunda ordem em relação ao NO2 e é de ordem zero em relação ao monóxido de carbono. O que a questão está nos dizendo é que quando formos montar a expressão cinética segundo a lei da ação das massas proposta por Goldberg e Vag, tão trabalhadas por nós no ensino médio, o NO2 vai ter a sua concentração molar elevada ao quadrado, ordem 2, segunda ordem, e o CO não influencia a velocidade da nossa reação, uma vez que seu expoente vai ser zero. E qualquer concentração elevada a zero vai dar 1, vai manter a nossa velocidade constante. Bem, sigamos com o enunciado. Em determinadas condições de pressão e temperatura, essa reação ocorre com velocidade V. Se, importante isso daqui, pessoal, triplicarmos a concentração do NO2 e duplicarmos a concentração do CO, repare que o CO nem influencia a nossa velocidade. A nova velocidade da reação V1 será igual a... E o Enem, então, nos fornece alternativas para que façamos os cálculos. Vamos aplicar aqui a lei da ação das massas, proposta por Goldberg e Vag. Dê uma olhadinha aqui. Velocidade de uma reação. Aplicando então a lei da ação das massas, não podemos esquecer que a questão falou em triplicarmos a concentração do NO2. O que faremos? Repare, é só multiplicar, e eu coloquei até em vermelho para ficar didático para você que está em casa. É só multiplicar a concentração do NO2 por 3. 3 ao quadrado, continha simples, fácil, 9. E a expressão que simbolizava a velocidade inicial foi multiplicada por 9. Vamos à resposta e encontramos então com facilidade resposta C. Vamos a mais uma questão de velocidade de reações? A revelação de uma imagem fotográfica em um filme é um processo controlado pela cinética química da redução do halogeneto de prata por um revelador. A tabela abaixo mostra o tempo de revelação de um determinado filme usando um revelador D76. E a tabela então mostra... Observe, o Enem gosta muito de trabalhar com tabelas, gráficos, dados estatísticos, interpreta, degusta, pega esses valores e tenta ver o que aconteceu, pessoal. Repare, número de mols do revelador, o que está vendo? Um decréscimo. Começamos com 24 mols e ao longo do tempo, iniciamos, ele pegou um trecho começando de 6 minutos. E a concentração, o número de mols vai diminuindo, até que em 10 minutos temos apenas 18 mols do revelador.
Fatalmente, esse tipo de questão, ele vem a pedir qual a velocidade média. E a velocidade média na química é igual à velocidade média na física. Só que na física é o espaço sobre o tempo. E na química é a variação da quantidade. Houve um tempo que se falava só em número de mols. Hoje é quantidade. Você pode medir a velocidade com que você come um sanduíche em gramas por segundo, em gramas por minuto. O tempo é o tempo que a questão estiver solicitando para você. As alternativas estão aqui. E nós vamos, então, usar a fórmula da velocidade como fazemos exatamente na física. Só que em módulo, a velocidade média vai ser a variação das quantidades sobre o tempo. Substituirei a velocidade média. Repara que o intervalo de tempo, no final, nós tínhamos 18 mols e no início tínhamos 22. Final menos inicial. Exatamente como no delta da física. E o tempo? Ele queria no intervalo de 7 a 10 minutos. 10 minutos menos 7. Conclusão de nossa história. Vejamos a continha simples e a velocidade média vai ser de 1,33 mol por minuto. Repare que o tempo minuto foi um tempo estipulado pela própria questão. Se quiséssemos converter, e isso é fato, o Enem gosta, passar para segundo, anos, horas, como você quiser. E assim, pessoal, fechamos mais uma questão e marcamos mais um acerto nosso na alternativa D. 1,33 mol de revelador por minuto. Bem, pessoal, acabamos então mais um módulo de Química. Falamos hoje da velocidade. Não esqueça de continuar estudando com velocidade, colidindo efetivamente com outros livros. Assim, você vai garantir o sucesso da nossa Química e do seu trabalho no Enem. Até a próxima!